Nicole. O Paulo mandou, né? Danilo, eu botei para gravar aqui no meu computador e só tem opção, a única opção é gravar no computador ou na nuvem. Então, estou gravando no meu, né? Espero que dê tudo certo. Acho que é mais seguro você gravar no seu computador mesmo. Você acha, né? Pela tua experiência. Porque a nuvem, se eles não tiverem tempo, não tiverem espaço suficiente, ele para de gravar no meio. Entendi. Uhum. Então tá, não estou gravando aqui então. Friozinho no Rio de Janeiro. Eu tô na Serra, tô em Teresópolis, aqui tá gélido. Ai, que delícia! 16 graus aqui. Pô, mas aqui hoje também tá frio. Eu nem sei quantos graus tá agora, mas assim. Uhum. Tá fazendo máxima de 22 no dia todo. Uhum. Opa, tem um gatinho aí compartilhando a tela. Paula, você tá compartilhando sua tela com a gente, hein? A tela de vocês mudou também? A minha mudou. A minha mudou, alguém compartilhou, pronto. Tá lindo o gatinho da Paula. Pode Tá lindo, eu também adorei. Muito bonito. Eu tô tentando botar uma foto, mas eu não tô conseguindo. Entendi. Tranquilo, Ana Paula. Não tem mais né? O Léo entrou também, ó. Presencial, a gente não tá tendo mais. Para tirar foto, né, Ana Paula? Eu tô botando uma foto porque para compartilhar vídeo não estou em condições, debaixo de coberta, toda colhidinha, não, vocês hoje não vão me ver ao vivo. Que isso, menina. Debaixo da coberta também vale. Ó, já temos 32 pessoas na sala. O pessoal continua entrando. Tem algumas pessoas que eu não conheço. Sejam muito bem-vindos aqui aos nossos webinários. Esse é o segundo. Como é o nome da gatinha? É gatinha ou gatinho, Ana Paula? Não sei se é uma gata. O nome dela é Rita Lina. Oh, meu Deus, adorei.
É nome composto, é Ritalina. Ela não para, então ela tem esse nome. Mas acho que não vai ficar a fotografia, não está entrando. Nada mais justo, né? Gostei do nome. Farmacêutica me dando, né? É gato de farmacêutico, né? Sabe como é que é, né? Claro. Olá, boa tarde. Oi, tudo bom, Ana Luísa? Tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo bem, bom te ver aqui. Ai, que bom, graças a Deus. Bom ver você também. Vou desligar o microfone que meu marido está em reunião, senão vocês vão ficar escutando a reunião dele. Aí vai atrapalhar, tá bom? Tá certo. Tá bom. Para quem está entrando agora, a gente está esperando uns minutinhos, já vai começar, tá, gente? Tá, ok. Você quer aparecer? Não. Eu acho que mais uns 2 minutos e a gente, né, pode começar quando for não forem 5:10, são 5:08 agora, mais 2 minutos e a gente, né? Essas lixeiras põe lá na lavagem. O meu som está funcionando hoje. Eu vou assistir lá do quarto. Tá dando interferência. Uhum. Eu acho que podemos começar, não? O que você acha, Angélica? Eu acho. Uhum. Vamos lá. Tá. Então, boa tarde a todos. Tá dando. Eu vou desligar aqui. Hoje, para quem não Vou me desligar conhece. minha câmera para poder facilitar aí, tá bom? Ah, ok. Para não ficar travando. Tranquilo. Então, gente, boa tarde a todos. Sejam
todos muito bem-vindos aqui nesse ciclo de seminários, né, esses webinários do curso de Plantas Medicinais e Fitoterapia da UFRJ, Abifit Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Para quem não me conhece, meu nome é Suzana Guimarães Leitão, eu sou coordenadora desse curso, né? E na semana passada nós abrimos com o primeiro webinário, que foi com o Dr. Alex Potsares, que abriu esse ciclo de seminários, e hoje, nessa segunda semana, esse segundo webinário, nós damos continuidade, então, né, com a doutora Maria Angélica Fiuti, também docente do nosso curso. E essa ideia desses webinários surgiram aí por conta dessa pandemia que nos assola a todos, né? E que nos faz ficar separadinhos, porém conectados, né? Muito bem conectados. Então, essa necessidade, né? E essa vontade, essa saudade, né? Da gente, necessidade de se ver, se falar. E então, hoje, gostaria então de apresentar para vocês, né, que eu acho que a maioria de vocês já conhece a Angélica, né? A Angélica, ela é nutricionista e fitoterapeuta, ela é presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia e ela coordena um ambulatório de fitoterapia no Hospital do Andaraí e também um curso de pós-graduação em fitoterapia na prática clínica na Associação Brasileira de Fitoterapia. Ela é docente em diversos cursos de aperfeiçoamento e extensão. Ela tem formação em medicina tradicional chinesa, né? E hoje ela vai falar para a gente, né, sobre um tema que é de interesse da maioria das pessoas que trabalham nessa área, né? Que são as dúvidas na prescrição de fitoterápicos, né? Ela tem bastante experiência nessa área, então eu espero que vocês aproveitem esse webinário, né? Então, com vocês, Angélica, contigo a palavra. Boa tarde, gente. Boa tarde para quem ainda, né, não falamos, né? Conheço boa parte das características que eu conheço, a maioria, eu acho, até agora, né, pelo menos. Estou vendo gente de longe, então estou bem feliz tem gente do Nordeste aqui, Karine está desligadinha a câmera. Quem quiser ficar com a câmera aberta, eu gosto de ver as carinhas de vocês, tá, gente? Agora eu vou pedir para todos deixarem os seus áudios desligados, para justamente não dar, né, interferência. Eu não sei, Suzana, como é que vocês fizeram com o Alex. Eu acho que deixaram as perguntas para o final, né? Então, a gente faz um momento... Isso, nós deixamos as perguntas para o final. Eu até nem te perguntei, não sei se você vai querer apresentar alguma coisa, se vai querer compartilhar a tela. Tá ok. Vou compartilhar a tela. Eu fiz uma, né, como a gente já tem aí um tempo, né, que dá aula nessa área, a gente já sabe mais ou menos quais são sempre as dúvidas que acabam surgindo. Então, o que eu fiz? Eu procurei fazer algo bem prático, tá, gente? Uma apresentaçãozinha, até porque o tema são dúvidas. Então, eu acho que eu preciso abrir para vocês perguntarem para mim, né? Muito. Então, a gente precisa desse tempo. Mas eu fiz uma caminhada, né? Que começa no marco regulatório e vai até a prescrição. Só para a gente dar uma introduzida. E aí, a partir daí, eu acho que vai dar uma demanda para a gente conversar bastante. Tá? E é interessante que vocês, né, já anotem, anotando se for durante a minha apresentação, alguma coisa que não ficou muito clara, mas eu quero bastante a contribuição de vocês, porque, né, a gente está aqui para tentar sanar essas dúvidas aí que possam vir a acontecer, e a gente tem muitas áreas aqui, né? Estou vendo farmacêutico, estou vendo nutricionista, né? Então, a gente tem aí outras áreas, né, que estou vendo aqui também. Então, a gente tem muita coisa que pode acontecer e pode vir de dúvidas. Então, é interessante que vocês me ajudem, né, nisso. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente... Aí vocês me digam se vocês estão, se está ok, se vocês estão
vendo a minha tela. Já estamos vendo a sua tela. Estão vendo? Já. Ótimo. Ótimo. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu abrir um pouquinho. Ok. Tá? Então, a proposta, como a gente mesmo fala, né, já foi falado, é tirar um pouquinho das dúvidas de vocês na prescrição de fitoterapia, né? E aí a gente vai, o que nós vamos conversar aqui, né? Falar um pouquinho das dúvidas regulatórias, que eu acho que é importante, é o nosso ponto de partida, a gente tem que contextualizar um pouco a fitoterapia para poder, a partir dali, porque a prescrição também passa pelo que cada área pode ou não, né, ou como é essa prescrição para cada um de nós, que é diferente. Aí nós vamos falar um pouquinho da prescrição de drogas e extrato, então quando que eu estou fazendo fitoterapia, e eu coloquei exemplos, né, mais para frente, alguns exemplos, é rápido, a explanação é rápida, justamente para a gente poder, a partir daí, desenvolver, então, as dúvidas de vocês, né? Procurei colocar justamente no que eu mais recebo de dúvidas, normalmente perguntas e durante as aulas e tudo mais. Então, primeiro vamos falar um pouquinho, né, desses órgãos aí que são os fiscalizadores. Quando que a gente deve ficar, o que eu devo ficar atento quando eu vou prescrever fitoterapia, né? Eu sempre gosto de começar falando um pouquinho disso, porque a gente tem aí, né, dois momentos específicos. Primeiro, quem regulamenta, né, a prescrição de fitoterápicos, então quem regulamenta o fitoterápico, quem coloca as instruções normativas dizendo que essa planta medicinal pode ser utilizada no Brasil, né, ou não, é o nosso órgão, que é a Anvisa, né? Então a gente tem que ficar atento, sim, às instruções normativas da Anvisa, né? Que hoje ainda o que está valendo para a fitoterapia é a instrução normativa 26 e a 02 de 2014, são as duas que nós temos até hoje, né, que dizem lá, olha, essa planta é exclusiva para prescrição médica, esta não é, esta é permitida no Brasil, esta não é, esta está indicada para tal indicação, essa não. Então, ainda temos essa instrução normativa, tanto a 02 de 2014 quanto a RDC 26 de 2014, e são estas duas que regulamentam o fitoterápico. Só que aí a gente tem dois momentos, né? A gente tem a Anvisa, que regulamenta o fitoterápico, e nós temos os nossos conselhos que regulamentam o profissional. Então, cada profissional de saúde, né, seja ele médico, nutricionista, farmacêutico, fisioterapeuta, naturólogo, enfermeiro, biomédico, eu estou falando aqui principalmente dos prescritores finais magistrais, mas tem algumas outras profissões que poderiam, né, não serem prescritores magistrais de fitoterapia. Então, estes profissionais, que são principalmente os prescritores magistrais, têm os seus conselhos, os seus órgãos que regulamentam cada profissional. E aí também vai ser diferente dependendo de cada profissional. Então, por exemplo, o nutricionista, que talvez seja o que mais, eu vi que tem bastante nutricionista aqui, nutricionista que é o que talvez tenha um conselho que mais seja... exija, né? Por exemplo, é o único desses todos que eu falei que o conselho pede que tenha uma titulação específica para prescrever fitoterápico magistral. Então, hoje, o nutricionista, ele precisa de um título de especialista emitido pela Associação Brasileira de Nutrição para ele poder prescrever fitoterapia de forma magistral. Isso não impede ele de prescrever da forma de infusão, decocção, maceração dentro do alimento, mas se ele for fazer magistral, ele precisa desse título, né? A menos que ele tenha entrado numa pós-graduação anterior à data de publicação do edital. Alguns outros profissões, por exemplo, o enfermeiro, até 2018, ele também não podia prescrever fitoterapia que não fosse dentro de um protocolo. O fisioterapeuta também, a partir de 2018, que teve o acórdão, né, o 611, que foi lá e disse, olha, o fisioterapeuta é um prescritor de fitoterapia magistral. Então, cada profissão, né, tem a sua regulamentação específica. Então, além da Anvisa, para a gente lá olhar o que pode, o que não pode prescrever, o que é a atribuição só do médico ou dos outros profissionais de saúde, nós também precisamos estar atento aos nossos órgãos reguladores. Então, o nutricionista ele só vai prescrever de forma oral, ele não pode trabalhar com outra via de ação que não seja
uso oral. Já o fisioterapeuta, a linha de ação dele é mais dedicada ao uso tópico, não que ele não possa prescrever oral, mas daí ele tem algumas limitações, e aí vai para cada uma das nossas, né, profissões, né? Então, isso é importante. Também faz parte da prescrição de fitoterapia prescrever de forma dentro, né, do que os órgãos reguladores atribuem como uma prescrição correta, né? E aí eu coloco sempre, né, esses 9 fitoterápicos aqui, essas 9 plantinhas que, de acordo com a instrução normativa, passou 02 de 2014, e a instrução e a RDC 26 de 2014 da Anvisa são exclusivas para prescrição médica. Então, eu tenho lá, né, a uva urso, cimicifuga, equinácea, ginkgo, né, e essas outras todas aí. São 9 plantas hoje. Então, amanhã pode ser que saia uma outra instrução normativa e a gente tenha mais ou menos plantas. Já teve nessa lista 11 plantas, a Rama Melis já estava nela, né? Então a gente já teve ela ampliada e hoje ela está com este número de plantas. Aí eu escuto muito, essa é uma das dúvidas que me perguntam. Mas, professora, estas plantas, na forma de chá, eu posso prescrever, mesmo que não sejam, né, que sejam exclusivas de prescrição médica. Não, você não pode prescrever. A prescrição na forma de infusão, decocção, maceração também é uma prescrição em fitoterapia. E usada da forma correta, ela também vai ter a sua ação. Então, ela não é para ser utilizada pelo profissional, né? Não pode ser prescrita pelo profissional não médico. Mesmo que esteja à venda, né? E aí vocês podem me dizer isso, não, mas está lá, no mundo azul, lá tem para comprar. Né? Mesmo assim, a minha prescrição, ela tem que, né, estar com plantas, já eu, não médica, não vou poder prescrevê-las, tá? Então, isso é uma questão. E aí a gente entra em conceitos específicos, né? Já que a gente deu uma pequena pincelada na legislação de fitoterapia, muito rapidamente, a gente entra em conceitos que são importantes para aprender a prescrever fitoterápicos, né? E entender quando se faz fitoterapia, né? Quando é que eu faço fitoterapia, né? Então é importante ver todas as possibilidades que a fitoterapia, que eu posso utilizar as plantas medicinais. Não é só da forma magistral, né? Tá até destacado aqui, porque eu acho que é onde aparece o maior número de dúvidas, mas o fitoterápico, ele está presente dentro do plano alimentar, então a gente pode, mesmo não sendo um nutricionista, a gente pode ensinar o paciente a colocar dentro da alimentação dele, né, uma fitoterapia. Então tem acontecido muito agora nessa época de pandemia, né, os famosos shots, né, com limão, cúrcuma, né? Até eu fiz uma live essa semana com o Alex, não sei se vocês viram, né? Quem estava presente, a gente estava lá falando justamente da alimentação em tempos de pandemia e aí algumas combinações, né? O Alex falando lá que faz limão com ai, gente, agora eu não lembro qual é a plantinha que ele falou que colocava junto, capim-limão, tomilho, acho que ele falou também. Então, a gente estava falando, né, justamente as combinações que nós podemos fazer com a fitoterapia dentro da nossa rotina diária ali, né? Adicionando no alimento, ou colocando na forma de shot, espremendo, né, no outro chá. Então, assim, a gente tem essas possibilidades dentro da sua rotina alimentar de colocar a fitoterapia, sim. Né? Então, aquela plantinha que você tem ali no quintal, ensinar o paciente a fazer isso, ver o que ele é possível, o que ele tem. Então, isso tudo é também uma forma de trabalhar e prescrever com a fitoterapia, né? E trabalhar a fitoterapia. Outra forma de trabalhar a fitoterapia é dentro de um chá medicinal. Esse termo chá medicinal, ele apareceu justamente na instrução normativa que eu falei para vocês, que foi a de 2014, né? A RDC 26 de 2014 foi a primeira vez que veio esse termo chá medicinal, que é onde o chá saiu só um pouco da categoria de alimento, né? Que a gente tenha, o chá ele entra normalmente na categoria de alimento, então ele vem registrado como alimento no Brasil, principalmente aqueles chás de pacotinhos que a gente encontra no supermercado, ele não entra nessa categoria de chá medicinal. Mas ali surgiu, então, né, essa categoria de chá medicinal, onde a gente pode atribuir, se for feito de forma correta, então, o chá na forma de infusão, decocção e maceração. Eu até coloquei um slide para frente para a gente falar um pouquinho como é que se prescreve cada uma dessas formas, né, de prescrição do chá medicinal corretamente.
E aí temos a forma magistral de fitoterapia, que é onde vai para uma farmácia de manipulação, né? Então, a formulação magistral, ela envolve a farmácia de manipulação, que é onde mais a gente tem dúvidas, né? Como eu coloco, o que eu coloco, o que precisa ter numa receita, o que posso combinar, o que eu não posso. E aqui é onde a gente tem extratos, a gente vai falar um pouquinho disso, e é onde tem o maior questionamento dentro da fitoterapia. E também tem o fitoterápico industrializado. É importante saber que nós temos aí empresas, né? A Herbarium, por exemplo, é uma empresa que se dedica bastante ao fitoterápico industrializado. E aí ele está lá na gôndola, né? Normalmente na drogaria, para compra direta já, e normalmente é monoterapia, que a gente não faz associação. Eu acho que a grande diferença que eu tenho aqui quando eu falo em formulação magistral e em fitoterápico industrializado, raras exceções que a gente tem 2 plantas, 3 plantas às vezes, a grande maioria das formas aqui do medicamento fitoterápico industrial, ele está na forma de monoterapia, tá? Já a formulação tem o caráter da individualização para o paciente. Então, você consegue fazer uma combinação de plantas de acordo com aquele paciente. Eu digo que a formulação magistral é quase como um plano alimentar individualizado, né? Cada paciente tem seu plano alimentar, a gente não tira plano alimentar da gaveta, normalmente também não se tira a fórmula magistral da gaveta, a gente vai fazer de acordo com o paciente. Então, ele tem essa questão da individualização, que é importante. Tá? E aí, para entender, né, esses caminhos todos, seja dentro do plano alimentar ou dentro de uma formulação magistral, eu preciso entender alguns conceitos, algumas nomenclaturas da planta medicinal até o extrato, né? Então, a planta fresca, né, que é aquela que eu tenho plantadinha ali no quintal de casa, ela eu posso utilizar tanto para, né, colocar ela no alimento, como posso utilizar ela para fazer um chá. Eu posso fazer um chá com a planta fresca, um chá medicinal com a planta fresca. Desta forma que está ali a planta fresca, ela não vai dentro da cápsula, né? Ela não vai dentro do sachê, ela não vai ser utilizada desta forma na formulação magistral. Aí eu tenho, a partir da planta fresca, eu tenho a planta seca. Então, eu peguei a folhinha lá da hortelã, a folhinha da espinheira santa e coloquei para secar. Eu tenho a planta seca. Continuo ainda podendo utilizar ela na alimentação, podendo utilizar ela, né, na forma de algum chá. Eu ainda posso utilizar ela dessa forma, mas ainda não vai para dentro da cápsula, certo? Ela ainda não vai para a forma magistral assim. E aí, a partir da planta seca, eu tenho a droga seca rasurada. Aqui eu já consigo adicionar de alguma forma na magistral. Como? A partir daqui da droga seca rasurada é que se obtém a tintura. Tá? Então, a tintura, que pode ser feita também em casa, mas também se tem na forma magistral, a partir daqui, então, é que eu obtenho um produto já da magistral, tá? A partir daqui, então, da droga, mas ainda não posso colocar também na cápsula. Então, aqui eu ainda não coloco a cápsula dentro, tá? Nem na cápsula, nem no sachê, nem no chocolate, né? Que também são algumas, né, formas farmacêuticas, a gente tem muitas que podem ser utilizadas dentro da formulação magistral. A partir daqui, ainda não posso, mas depois desse momento que ela tem a droga seca rasurada, eu posso fazer a pulverização, né? E aí eu transformo essa droga seca rasurada em pó de planta. Pronto. Aqui, em pó de planta, eu já posso adicionar o pó dessa planta dentro de uma cápsula. Eu posso adicionar o pó dessa planta dentro de um sachê, se o paciente tem dificuldade de deglutição. Eu posso adicionar o pó dessa planta, colocar ele dentro de um chocolate, de uma bala, de uma goma. Então, eu tenho aqui, em combinação, né, com a farmácia de manipulação, N opções que eu posso fazer com esse pó de planta. E a partir, ainda diminuindo isso, né, eu tenho o extrato seco. E aí o extrato seco, ele pode ser concentrado ou padronizado. Né? Então, eu tenho o extrato seco concentrado,
que eu pego, por exemplo, 10 quilos do pó de planta e faço um extrato concentrado a 2:1. Isso quer dizer que eu retiro a água desse pó de planta numa concentração até chegar pela metade, e ao invés de ter 10 quilos de pó de planta, eu tenho 5 quilos de um extrato 2:1, 2 vezes concentrado. Ou eu pego esse pó de planta e obtenho um extrato 4:1, que é 4 vezes mais concentrado. Então, eu tenho 10 quilos da planta e eu faço... Pode limpar. Carinha, fecha teu som, isso. Então, eu pego esses 10 quilos de pó de planta e faço 2,5 kg de extrato concentrado a 2:1. Tá? Então, isso também é uma possibilidade. Eu tenho aí uma concentração. E ainda tem, né, o extrato padronizado, que é diferente do concentrado. Não é só retirar água, né? É adicionado alguns substratos, algumas substâncias nesse extrato, e ele vai ficar padronizado em algum marcador. Então, por exemplo, eu tenho a cúrcuma longa, que a gente fala bastante, né? Cúrcuma longa padronizada em curcuminoides totais. Eu vou ter a cinara, escolhemos lá, que é a alcachofra padronizada em cinarina. Eu vou ter uma laranja da terra, que é o citrus aurante, padronizado em sinefrina. Então, ele está padronizado naquele marcador, que pode ser ou não um princípio ativo. Então, aqui eu vou, né, desde que eu posso fazer o chá medicinal, né, ou utilizar no alimento, até o que eu posso prescrever, então, na forma magistral. Tá? E aí a parte da planta, né, é o que vai me dizer de que forma eu vou preparar esse chá, né? Então, a parte da planta no chá, principalmente para o uso do chá medicinal, é que vai me dizer a escolha da preparação. Então, o chá medicinal ele pode ser feito por infusão, por decocção ou por maceração. Tá? Então, também é uma forma de prescrição de fitoterapia, como a gente vem falando. Tá? A infusão que saiu errado aqui, saiu escrito infusão, olha isso. Né? Depois a gente corrige para mandar para vocês. Infusão da planta, o que é a infusão? A infusão eu vou cozinhar, porque decocção é um cozimento, eu não vou cozinhar a planta. Então, a infusão eu obtenho, né, aquecendo essa água separadamente. Então, eu pego uma xícara, coloco as partes da planta aqui dentro e eu só vou fazer infusão para partes moles da planta. Então, eu vou fazer para folhas, flores, estigmas. Então, eu vou fazer um chá verde, eu vou fazer uma infusão. Eu vou fazer um hibisco, eu vou fazer uma infusão. Eu vou fazer uma carqueja, eu vou fazer uma infusão. Então, eu vou usar partes moles da planta, vou colocar na xícara e vou verter a água em cima. Tá? E aí, o tempo que eu vou deixar essa planta ali abafada, sempre abafada, qualquer chá, seja ele infusão, decocção ou maceração, eu vou fazer tampando, né? Colocando, então, tampando essa preparação, tá? Para os óleos essenciais permanecerem aqui dentro. Então, partes moles de planta, infusão. Quanto tempo vai ficar ali em infusão? De 3 a 5 minutos. O que determina isso? Plantas que tenham muitos flavonoides, né? E que tenham flavonoides, melhor dizendo, flavonoides e taninos na sua composição. Se tem flavonoides e tem taninos, a gente já sabe, já foi analisado isso, já foi feito em estudo, que o que primeiro se libera são os flavonoides, após isso os taninos. Então, quando eu não quero, né, que os taninos fiquem muito presentes, eu quero mais esses flavonoides, eu vou deixar, então, 3 minutinhos esse chá em infusão. Depois disso, eu tiro a planta de dentro, o chá está pronto para consumo. Tá? É muito fácil de observar isso com o chá de hibisco, por exemplo. O chá de hibisco, se você deixar ele mais do que 3 minutos, você vai tomar o chá e você vai sentir aquela boca, aquele tanino como vinho, sabe? Que você fica com a boca seca. Se você fizer no tempo certo, o chá de hibisco não vai fazer isso. Então, às vezes as pessoas têm o hábito de, tem que ficar um chá bem forte, deixar bastante tempo, porque ele vai ser melhor. Ou... quanto mais escuro, melhor, né? Deixa lá o dia inteiro, vai ter mais ação. Não é isso. Deixa o tempinho correto e tira a planta. Já a decocção eu vou fazer de partes duras da planta. Então, não são partes moles, são partes duras da planta.
A decocção eu vou fazer, por exemplo, com gengibre, que nem a gente tem aqui na foto, com a canela, eu vou fazer uma decocção, com anis estrelado. Então, decocção é cozinhar a planta. Então, sim, aqui eu vou pegar... Quais são os cuidados que eu tenho que ter na decocção? Eu não vou utilizar nenhuma panela que seja uma panela de alumínio, nem de barro, porque eu posso ter aí, né, uma reação da panela com o chá, né? Eu vou utilizar uma panela que seja inox, que seja vidro, tá? Eu costumo ter sempre uma panelinha de vidro justamente para poder fazer o chá, até porque eu fico enxergando ali, né? Coloco a planta na água fria, coloco no fogo. Também, de novo, tampado para a gente ter aí, né? Permanecer ali dentro os óleos essenciais. E aí, colocando essa planta na água fria, quando começa, então, a levantar a fervura, eu vou deixar de 5 a 10 minutos. 5 minutos para plantas que tenham na sua composição flavonoides e taninos e 10 minutos para as que não têm. Depois desse tempo, coa a planta e está pronta para o consumo. Maceração não sofre nenhum processo de calor. Então, eu não tenho, eu coloco simplesmente a planta para descansar na água fria. Então, não passa por nenhum processo de calor nesse momento, né, da maceração. E eu posso fazer com qualquer parte de planta. Então, eu posso fazer maceração com partes moles, com partes duras de planta. O que vai modificar é o tempo que essa maceração vai ficar ali dentro. Então, eu vou deixar 6 horas a maceração para partes moles e 12 horas a maceração para partes duras da planta. Então, vai ter esse diferencial de tempo. Então, se, por exemplo, o chá de hibisco, que as pessoas gostam muito de tomar, né? E que é aí um chazinho, né, um dos chás que entra na categoria dos chás que estão na moda, a gente pode fazer à noite, colocar ele lá em maceração, descanso nessa água, só vou reduzir a área de contato, coloco ele lá, deixo ele tampado durante 6 horas, posso colocar tipo meia-noite, 6 da manhã tá pronto o meu chá. E tiro a planta de dentro. Posso pôr os meus chás, sejam ele infusão, decocção ou maceração, na geladeira? Posso pôr na geladeira. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? Depois que eu coloquei o chá na geladeira, eu não retiro mais esse chá da geladeira. Ou melhor, eu não esquento ele novamente. Eu posso retirar, posso deixar ele em temperatura ambiente, mas ele não vai voltar para a panela. Então, ele não vai esquentar novamente. Isso não pode ser feito, porque sim, aí a gente vai estar podendo oxidar, né, esse chá que foi feito. Agora, ele tem uma duração de, em média, 24 horas, né? Então, eu posso fazer o chá e ter 24 horas até o consumo final desse chá, tá? E se eu quiser chá quente, eu faço na hora que eu vou tomar. Se eu quiser um chá gelado, eu coloco então na geladeira, ou senão eu deixo em temperatura ambiente, ok? E aí, a gente vai para o medicamento fitoterápico, né? Então, a gente viu o plano alimentar, as formas corretas que a gente prepara um chá medicinal, que também é uma forma de prescrição, e aí a gente vai para o medicamento. O medicamento fitoterápico, como eu já disse, ele pode ser manipulado ou industrializado. Industrializado, ele está lá na gôndola, né? Então, não tenho muita dúvida aqui nessa prescrição. Eu vou, obviamente, pegar de laboratórios confiáveis, ver a posologia adequada que tem que saber e ter o conhecimento da planta que eu estou trabalhando. Já no fitoterápico manipulado, que é onde a gente pode fazer as combinações de plantas, a gente tem aí algumas dúvidas que podem ocorrer e que são mais comuns de acontecer, né? Então, o que eu preciso saber para prescrever um fitoterápico magistral? Primeiro, todo fitoterápico magistral ele deve ser prescrito com nome científico. Então, a minha receita, o meu receituário, que eu coloquei exemplos para vocês, eles estão com as plantas no nome científico, tá? Tem que ter lá o nome científico. Parte utilizada da planta, importante também. Eu tenho plantas que a gente utiliza, principalmente, né, no uso oral, a gente tem plantas que utilizam
a folha, outras que utilizam a laranja da terra, por exemplo. A gente usa a folha para o sistema respiratório, o fruto para o sistema metabólico. Né? Então, eu tenho partes diferentes da mesma planta atuando em locais diferentes. Então, eu preciso colocar marcador ou concentração quando houver. Então, eu tenho uma planta que eu vou prescrever o extrato concentrado, eu tenho que colocar lá se o extrato que eu estou prescrevendo é 2:1, 3:1, 4:1, 10:1. Tá? Então, eu preciso dessa informação para prescrever fitoterápico. E quando tem um marcador, eu preciso saber qual é o marcador que tem no mercado. Onde eu obtenho essa informação da planta medicinal, de qual é o marcador de cada planta? Obviamente, né, na pós-graduação, né, na pós-graduação que a gente dá aula, né, a gente, quando apresenta uma planta, você coloca as principais marcadores e as principais concentrações que tem no mercado. Mas o mercado ele é muito latente, né? Ele está sempre vindo com novidade, com coisas novas, com a planta. Saiu uma padronização melhor agora, ou né, surgiu essa combinação aqui que é mais. Então é importante a gente estar sempre que escolher alguma farmácia de manipulação para trabalhar, né, procurar ter aí 2, 3 farmácias de manipulações que são próximas de você e pedir o memento. Esse nome é importante, o memento das plantas medicinais. Então, para a gente saber qual é, né, aquela farmácia que está próxima de mim ali, quais são as plantas medicinais que eles têm disponível, até porque não precisa ter todas, né? E às vezes não tem todas. A gente eu até oriento, eu digo que a gente tem que ter o nosso próprio memento. Então, o nosso próprio hall de plantas que você mais tem hábito de trabalhar, que você mais conhece, que você mais gosta de trabalhar, dentro do seu perfil de paciente, que é diferente para cada um de nós. Então, né, lá no ambulatório, por exemplo, né, que eu coordeno lá dentro do Hospital do Andaraí, a gente tem um perfil de paciente, muito paciente oncológico, que vem encaminhado da oncologia, da clínica da dor. Então, lá, com certeza, o meu grupo de plantas que eu trabalho, de repente, é diferente, ou um pouco diferente, do grupo de plantas que eu trabalho dentro do consultório, até porque no consultório, normalmente quem procura nutricionista, né? Claro que eu ainda tenho também bastante paciente oncológico, até porque, né, é uma linha que eu atuo bastante, mas tem muito paciente, por exemplo, que vem mais para compulsão alimentar, para redução de peso, né, que acaba sendo, às vezes, procurando mais nutricionista. Então, vai ser um grupo diferente de plantas. Então, a gente tem que fazer, né, nosso memento também. Mas eu também preciso saber o que a farmácia próxima a mim tem disponível. Então, saber o memento dessas farmácias é importante para a prescrição magistral, tá? Então, isso é uma das questões. Sei disso, né? Já sei como fazer um receituário. Então, vamos ver, né, como ele fica, depois que eu já sei como fazê-lo, né? Vamos ver como é que ele ficaria. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo, né, de receituário que a gente tem que observar quando a gente vai fazer, então, a prescrição magistral de fitoterapia de uso oral. Né? Então, eu tenho lá, aqui, por exemplo, eu coloquei propositalmente 3 plantas, uma na forma de extrato padronizado, outra na forma de extrato concentrado e outra na forma de pó de planta, para vocês verem a diferença. Então, aqui eu tenho uma fórmula com 3 plantinhas. Podia ter 2, podia ter uma só, podia ter 10. Né? O Alex, por exemplo, que deu aula para vocês na semana passada, né? E a gente tem esse hábito, quem trabalha muito com medicina chinesa, eu tenho que até me controlar quando eu coloco exemplo, né? A gente acaba, às vezes, fazendo, porque as fórmulas chinesas são muito grandes, né? Então, tem muita combinação de plantas, 8, 9, né, plantas juntas. Eu sempre digo que a gente tem que começar devagar, principalmente quando não tem muito, porque a gente tem que avaliar toda a interação medicamentosa, né? A interação entre a própria planta, entre a planta e alimento. Então, a interação, isso tudo é importante na prescrição também, a escolha das plantas. Mas eu coloquei aqui para vocês terem uma noção dessa prescrição. Então, que o citrus aurante, por exemplo, que é a laranja da terra, então, o nome científico, né? Gênero e espécie, a parte utilizada da planta, e aqui é esse extrato seco, padronizado e 6% de sinefrina. Tá? Então, essa sinefrina é o marcador, né, do citrus aurante. Não quer dizer que todas as plantas sejam sinefrina, ou toda vez que tiver um extrato seja padronizado em sinefrina. Do citrus é sinefrina, e aí aqui uma dosagem, que é uma dosagem média, para esse extrato de 6.
É importante destacar isso, né? Porque por que é interessante, né? Mas se sempre é citrossinefrina, que é o citrusaurante, por que eu vou botar? Né? E por que eu vou colocar lá os 6%? A gente tem, por exemplo, 30% de sinefrina, que é um dos marcadores que a gente tem no mercado também. Se eu colocar 30% aqui, com certeza a minha dose vai reduzir, então ela vai ser menor que isso. Se eu coloco 6% e a farmácia só tem 30%, ela faz a conversão para mim. Então ela vai diminuir a minha dose de acordo com o extrato que ela tem. Se eu não colocar nada, ela vai colocar o que tiver, né? E aí eu pensei nessa dose, porque eu li o estudo lá de 6%, que tinha uma ação com 250 miligramas. E a farmácia vai colocar uma outra dose, né? Porque ela tem uma outra padronização e talvez o efeito pode até ser potencializado aí, né? Ou reduzido, dependendo dessa conversão que foi feita. E a minha resposta vai ser outra. Então é importante a gente, né, colocar todas as informações na receita para a farmácia não ter essa dúvida. A outra plantinha que eu coloquei aqui, a Bacharis primeira, que é a carqueja, ó, erva. O que é erva? Erva é a planta toda menos a raiz. Então, eu tenho todas as partes aéreas da planta. E aqui a gente já tem um extrato concentrado, aquilo que eu falei para vocês, ó, 4:1, 500 miligramas. Isso quer dizer que eu estou dando 2.000 miligramas desta planta para o paciente, tá? Se eu estivesse dando pó dessa planta, eu estaria dando 2.000 miligramas. Se não ficou claro, a gente explica melhor depois. E o gengibre officinalis, aqui que é os gengibres officinalis, que é o gengibre, o rizoma, que é a parte utilizada, e nesse caso eu estou falando de pó de planta, então não preciso colocar nenhuma padronização, nenhuma concentração, porque a gente está falando de pó de planta. Tá? Aqui, a forma farmacêutica que eu escolhi foi cápsulas, podiam ser sachês, chocolate, goma, bala. A gente pode... Eu digo, a farmácia de manipulação é sem limites para sonhar. A gente pode, né, obviamente, conversando com a farmácia de manipulação para ver se aquilo tudo que eu quero colocar cabe numa bala. Se eu escolher uma goma, por exemplo, os meus limites de dose já vão ficar bem mais reduzidos. Tá? Uma informação importante, a gente não coloca aqui, ó, eu botei, ó, tomar 2 doses ao dia. Eu não estou dizendo 2 cápsulas ao dia, eu não estou dizendo 3 cápsulas ao dia. O número de cápsulas vai depender da quantidade de plantas que você coloca lá em cima e se cabem todas numa cápsula, em 2 cápsulas, em 3 cápsulas. Muito comum na fitoterapia, porque como a gente tem plantas que são muito volumosas, elas não cabem numa cápsula só. Então é comum vir a informação no frasco, não sei se vocês já viram um frasco de manipulação, escrito assim, a dose igual a 4 cápsulas, por exemplo. E aí o paciente vai tomar 4 ao invés de 1. Então, você não diz quantas cápsulas o paciente vai tomar. Porque se você colocar aqui que ele vai tomar 2 cápsulas e a farmácia colocou a dose em 4, ele vai te ligar na sequência. Tipo, doutora, você colocou aqui que eu ia tomar 2, a farmácia tem que tomar 4. Já começa errado por aí, né? E aí também pode dar, ou ele vai tomar errado, ele não vai te ligar e vai tomar só 2, vai tomar metade da dose. Então, essas informações de quantidade, principalmente, quem vai dizer é a farmácia de manipulação, tá? E o horário de tomar, importante, tem algumas plantas que a gente vai ter aí, que tem um pH mais ácido para serem as isoflavonas, por exemplo, plantas que têm isoflavona, a gente costuma passar em horários em jejum, longe da alimentação, em horários que o pH do estômago está mais ácido para melhor absorção. Outras a gente vai utilizar ao contrário, quando eu tenho, então, pós-refeições, né, para não ter uma irritação gástrica aí nesse paciente. Então, isso vai depender do tipo de planta, o horário de cada utilização da fitoterapia. Eu gosto de colocar não repetir receita na minha formulação, mas isso é uma escolha, até né, porque eu quero que o paciente retorne, assim, ele volta 6 meses depois utilizando a mesma formulação que você passou para 30 dias, né? Isso pode acontecer. Aí coloco aí, retorno 30 dias, não repetir receita. Imprescindível ter o seu carimbo e o seu número de conselho na sua formulação magistral, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de uso externo para vocês, né? Então, quem trabalha com uso externo, é o meu caso, aqui né, a gente até faz lá no ambulatório, porque o ambulatório é um ambulatório interdisciplinar, então a gente tem médico, farmacêutico lá junto, né? E aí, quando tem, a gente faz a prescrição de uso externo, mas eu coloquei para quem faz aqui. Então, por exemplo, aqui tem uma prescrição em gel,
que é para cicatrização, né? E na verdade, não exatamente para cicatrização, mas depois para dar lubrificação dessa ferida, né? Então, a gente tem aqui ó, o óleo de rosa mosqueta, nome científico dela, 1%, a melaleuca, 1%, e gel creme, nesse caso, para fazer em 50 gramas. Utilizar bisnaga, e aqui, aí é a forma que é para ser utilizado. É para passar em todo o corpo, é um creme só para hidratação, o que que é, né? Aqui é para uma lesão, então para aplicar no local da lesão, suficiente para cobri-la, tá? E fazer a troca diariamente. Mesma coisa, retorno em 30 dias, não repetir receita e os dados do paciente, tá? Então, a prescrição para uso externo. E tintura, como é? Né? A gente tem dúvidas também na tintura. Aqui tem umas regrinhas que eu gosto muito de colocar para a gente, né, pensar na tintura. A gente, quando está falando de tintura em fitoterapia, a gente não está falando de tintura mãe. A tintura mãe é sempre 10% e é utilizada na homeopatia. Na fitoterapia, as tinturas são a 20%. Isso quer dizer que eu tenho 20% da planta para 80% de solvente. Eu posso fazer uma tintura em casa e eu tenho que usar essas proporções. 20% de planta para 80% de solvente. Lembra? A média, tá? Isso é uma média, não é regra, mas a média é 1 ml equivalente a 20 gotas, tá? E que equivale a 200 miligramas do rasurado. O rasurado que é a planta. E aí, o que a gente calcula por paciente é de acordo com o peso dele. Então, ou 0,5 gotas por quilo de peso, ou uma gota a cada 2 quilos. Isso que eu falei é a mesma coisa, né? 0,5 por quilo, ou uma gota a cada 2 quilos de peso no paciente. Então, aqui embaixo eu coloquei um exemplo do paciente de 60 quilos. Ah, eu tenho um paciente de 60 quilos. 60 quilos, ele vai tomar 30 gotas por dia, certo? Isso não precisa ser de uma vez só. Ele pode tomar 10, 10 e 10. Ele pode tomar as 30 de uma vez só, né? Pensa que se eu tenho um paciente de 120 quilos, que eu quero que ele tome 60 gotas, ele vai tomar tudo de uma vez só. Ele pode tomar 20, 20, 20. Agora, 30 gotas é tranquilo de dar de uma vez só, né? Então, ele poderia tomar todos. Essa aqui, por exemplo, é uma prescrição para usar à noite, né? Uma prescrição para melhorar o sono, de tintura. Então, eu tenho aqui a camomila e a passiflora. Lembra lá quando eu mostrei as plantas, que eu disse, olha, tintura a gente faz a partir do rasurado, tá? Então, eu não coloco extrato, eu não coloco extrato, a matricária, extrato padronizado 3:1, não, né? Que é o extrato da matricária. Aqui a gente vai fazer a partir do rasurado, então eu não preciso dessas informações. Só coloco um nome científico, a parte da planta utilizada e o quanto que eu quero. Eu poderia fazer 60-40, eu poderia colocar 3 plantas e fazer metade, né, todas iguais. Tem uma forma que a gente escreve que é, não sei se vocês já viram na receita, que é AA, que quer dizer né, que é o AA com um tiozinho em cima, que quer dizer partes iguais. Então, eu poderia escrever matricária, passiflora e, por exemplo, mulungu e escrever e aí quer dizer que é para utilizar naquela quantidade ali que eu pedi para fazer, né? Partes iguais daquela mesma planta. Aqui eu fiz 50-50, quer dizer também uma coisa, porque é partes iguais, tá? E aí tomar 30 gotas. De onde é que eu tirei 30 gotas? 60 quilos, uma gota a cada 2 quilos, 30 gotas, uma vez ao dia, 30 minutos após o jantar. Tá? Então, aqui, como eu sei que 1 ml, isso aqui já é uma informação que vocês nem precisam, né? Aqui vai, só para a gente pensar. Aqui vai vir um vidrinho de 45 ml, certo? Porque a gente sabe que 1 ml é igual a 20 gotas, eu estou dando 30 gotas por dia, eu estou dando 1,5 ml por dia, vezes 30, 45 ml vem nesse vidrinho. Mas isso, quem faz esse cálculo é a farmácia que faz, não precisa se preocupar com isso. Tá? Você não precisa dizer aviar 45 ml. A farmácia vai fazer isso. Tá? Então, aqui há um exemplo e como, né, alguns macetezinhos para prescrição de tintura. Tá? E a dose? Que é uma pergunta que vem muito, né? Muito para mim. E mas que dose você usa? Como é que você escolhe a dose? Quando a gente estuda a planta, a gente vai lá e vê assim, olha, essa planta é a dose de tal a tal, né? De 200 a 1 grama, 200 miligramas a 1 grama. Poxa, de 200 miligramas a 1 grama, o que eu uso, né? Então, a gente tem algumas regrinhas. Por exemplo, patologia principal, né? Principalmente quando a gente trabalha dentro do que é fitoterapia contemporânea, né?
que a gente coloca mais de uma planta na mesma formulação. A gente tem uma planta que a gente vai pensar para a patologia principal, para queixas secundárias e o harmonizador, né, o adaptogênico da fórmula. A planta principal vai ter uma dose maior, a secundária uma dose mediana e o harmonizador uma dose menor. Peso do paciente é importante. Eu vou usar a mesma dose para um paciente de 120 quilos e um paciente de 50 quilos? Não, né? Eu vou pensar também dentro desta dose o peso do paciente. E o tipo de patologia. É uma patologia mais aguda ou é mais crônica? Se é uma patologia aguda, eu vou utilizar por menos tempo doses mais altas. É uma patologia mais crônica, eu vou utilizar por doses menores por mais tempo, né? O nutricionista normalmente trabalha com a fitoterapia em patologias mais crônicas, né? O médico pode trabalhar em patologias mais agudas, né? Porque a gente dificilmente alguém procura o nutricionista porque está com uma diarreia, por exemplo, né? Ali presente. Mas ele vai procurar um nutricionista porque ele está com diabetes. Então, a gente vai ter aí uma patologia mais crônica e uma patologia mais aguda e vai tratar a dose também de acordo com isso. E aqui uma regrinha de dose para criança, que a gente costuma fazer também, tá? Então, não se tem muito estudo para dose em criança, aliás, não se tem praticamente estudo em dose em fitoterapia para crianças, né? Por uma questão óbvia, não só para fito, né? Mas para medicamento em geral. E aí a gente tem essas regrinhas básicas que a gente utiliza 1/3 da dose menor do adulto para criança de 2 a 6 anos, metade da dose menor de adulto para 6 a 12 anos e acima de aqui ficou errado, né? Não é acima de dose, é acima de 12, depende do peso, tá? Então, por exemplo, eu tenho um paciente de 12 anos, eu né, tenho paciente de 12 anos que pesa mais do que eu. Então, aí você vai trabalhar essa dose também pensando nesse peso do paciente, tá? E a gente pode usar a menor dose do adulto já para essa criança de 12 anos com peso elevado, tá? E se eu trabalhar com fitoterapia contemporânea, eu posso seguir essa regrinha da planta principal, a planta coadjuvante e a planta harmonizadora. Então, nós, né, de uma forma geral, lá na BFIT, não trabalhamos muito com monoterapia, a gente trabalha muito com associação de plantas, porque entendemos que essa junção aí do tradicional científico, né, vai ter uma resposta mais específica do paciente. Normalmente a gente pensa uma planta principal, que é onde a gente vai dar dose maior, uma planta secundária, onde vai dar doses medianas, e a planta harmonizadora com uma dose mais baixa, tá? Lembrando que a gente tem isso já na literatura descrito, que quando eu tenho, né, esse sinergismo das plantas, essa associação que vai fazer esse sinergismo, eu tenho uma alta eficácia com doses mais baixas. Então, eu não preciso trabalhar necessariamente com a dose mais alta que eu li na literatura se eu fizer uma combinação de plantas. Eu posso trabalhar uma dose um pouco mais baixa, porque esse sinergismo vai potencializar. Claro que a gente tem que ter o conhecimento para fazer o sinergismo. Tá? Antes da gente entrar em todas as dúvidas, né, para vocês, eu coloquei só alguns slides para aqui para nos ancorar, né? Primeiro, onde consultar, eu coloquei esse material todo, eu estou dando para vocês, vou mandar para vocês para Suzana mandar disponível. É interessante até vocês passarem e-mail, né? De alguma forma para a gente, para mandar para o material por e-mail. E aí tem os links do caderno de estado de atenção básica em saúde, que é interessante. Esse memento, se ainda ninguém baixou, também está disponível na internet, é facinho de baixar. Além disso, sempre me perguntam, né? Que livros você recomenda de fitoterapia? Eu recomendo, obviamente, o do Jorge Alonso, se ninguém conhece ainda, né? Que é fantástico, que é o Tratado de Fitofármacos e Nutracêuticos dele. O Fitoterapia Contemporânea, que é do Dr. Antônio, Cláudia Saad e o Paulo, que é farmacêutico, e a gente tem aí, na verdade, 2 farmacêuticos e 2 médicos que fizeram um livro que ficou muito bom, e fala toda essa questão um pouco na base da medicina chinesa, né, do que é a fitoterapia contemporânea, e esse último aqui, o Manual de Prescrição de Fitoterápico, esse aqui principalmente para o nutricionista, mas ele, na verdade, ele fala muito de prescrição, então não é só para o nutricionista, é que ele foi escrito por nutricionistas, então ela acabou dedicando, né, colocando no título isso, mas
tem um capítulo para cada patologia, então né? Eu escrevi ele na parte introdutória de MTC também e de fitoterapia no paciente oncológico. E quem não conhece, tem a Biblioteca Virtual de Saúde de PICs, né, de medicinas tradicionais e complementares integrativas, que é específica, tem bastante estudo de fitoterapia lá, apesar de não ser só de fitoterapia, porque é uma plataforma de PICs, tá? Das práticas integrativas. E quem ainda não se inscreveu, não mandou trabalho, por favor, enviar o trabalho científico para o Congresso da BFIT, que foi transferido de 2020 para 2021, por motivo que vocês todos já sabem, né? Mas está aberto para envio, está aberto a inscrição, espero ver todos vocês lá, e olha que legal, né? Alunos e associados à BFIT têm desconto. Então, todos os alunos da pós, a nossa pós, né, em parceria com a FRJ, em parceria com a Escola Nacional de Botânica, tem desconto na inscrição do congresso, e se inscrevam lá, eu espero ver todos vocês lá, e agora a gente pode abrir para as perguntas. Eu até vou descompartilhar a tela para vê-los mais, né? Para vê-los melhor aqui. E a gente poder conversar melhor. Abram os sons. Quem tem pergunta para me perguntar. Eu não sei se a Suzana vai colocar chat. Eu espero que vocês tenham perguntas, né, gente? Ou é aquela história, quando a gente fala, e depois não vem pergunta. Ou a gente esclareceu tudo, ou ninguém entendeu nada. Eu não sei se você está olhando o chat, Angélica, eu estou olhando aqui. Bom, primeiro de tudo, eu olhar agora. Queria te agradecer pela excelente palestra, muito bom. Assim, para mim também tirou várias dúvidas, né? As pessoas estão colocando seus e-mails, eu não entendi muito bem porque elas estão colocando seus e-mails, enfim. Dá para eu mandar a apresentação, porque eu falei que ia mandar, ó. Ah, entendi. Tá bom. Uhum. Ok. Então, Cleidiane, pode fazer perguntas. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas eu preferia que as pessoas... ou não sei, posso abrir também com as minhas perguntas e depois as pessoas vão perguntando, né? Eu adorei tua apresentação, obrigada, muito didática, muito legal. Na verdade, assim, prescrever eu acho que é uma arte, né? É uma arte que está intimamente ligada aí com o dia a dia da profissão, a proximidade com o paciente, né? Aquele entender, conhecer e para poder fazer a leitura, né? Daquela pessoa que está ali na sua frente. Eu achei ótimo você ter comentado da relação íntima, né, que o prescritor tem que ter com uma farmácia de manipulação, realmente, e essa questão do memento próprio, é isso mesmo, exatamente, né? Porque na medida que você vai se especializando ou numa clínica ou numa outra, numa determinada especialidade, claro, né? E é importante estudar sempre, né? Então, ir buscando, né, às vezes, uma coisa que na palestra do Alex, muitas pessoas ficaram perguntando, não, mas e que planta para isso? As pessoas queriam saber muito. Ele falou assim, não, gente, mas assim, as minhas prescrições, elas são individualizadas, enfim, para cada pessoa é uma coisa diferente. Enfim, ele deixou isso, ele bateu muito nessa tecla, né? Então, lógico, né? Porque na medida que você está ali no consultório, né, com o seu paciente, você e essa importância de voltar, né, para você sentir a resposta daquilo que você está prescrevendo. Isso é importantíssimo, né? Você ter essa resposta daquilo que você está prescrevendo para conhecer o seu paciente, porque cada pessoa, né, cada um é um indivíduo, né? Então, eu queria te perguntar sobre a unha de gato, né? Se você tem, assim, qual a tua experiência que você tem com ela, até talvez na parte da clínica de oncologia, e com relação à preparação. Há muitos anos atrás, eu comprei a unha de gato, né? Importada, né?
E eu mandei trazer ela lá acho que foi agora foi um país da América Central, né? E na hora de preparar a recomendação, né, que vinha na embalagem do produto, é que você preparasse um macerado, né, deixasse ali extraindo em água fria de um dia para o outro, né? E depois, no dia seguinte, coasse, né, filtrasse aquele material, e aí você poderia utilizar aquele macerado, né? E eu achei interessante, né, porque aí eu queria que você comentasse se você tem alguma experiência com esse tipo de formulação, que foi uma recomendação que os produtores dessa unha de gato recomendaram na época, né? Eu usei, na verdade, eu usei para fazer um tratamento com a minha mãe. Minha mãe estava na época com câncer, né? Então foi a utilização que a gente fez. A unha de gato a gente utiliza bastante lá no Andaraí, ela, né? É uma planta que a gente utiliza a casca, né? O corte Isso, exatamente. Né? Isso mesmo. O córtex dela, e normalmente, né, a indicação, tem algumas plantas que a gente tem isso, né, alguns estudos inclusive mostrando que é mais interessante você não aplicar calor na planta, né, a gente tem isso. Algumas é muito fácil de entender, você pensa no alho, por exemplo, você diz, claro, tem que ser uma maceração, já que os compostos sulfurados ali presentes são termoláveis e tal, então para que você vai aplicar calor? Não é o caso da uncária, mas tem alguns estudos dela mostrando que ela teria uma extração, uma potencialidade de recursos quando você não aplica calor. Então, também manter ela, fazer a maceração seria aí uma escolha mais interessante para se fazer. E aí, nesse caso, teria que ser uma maceração por 12 horas, porque a gente está falando de casca dela. Exatamente esse aqui. Um cara tem esses alcaloides, né, que são indólicos, enfim, que são sensíveis, né? E aí você vai ter mais presente, né? Você não vai perder tanto, né? Com o aquecimento. Tem algumas plantas que têm essa ação, sim, a gente recomenda mais fazer de uma forma melhor a extração pela maceração e não pelo calor. Mas é uma planta que eu utilizo bastante no hospital, principalmente. É uma planta muito adaptogênica também. Muitas vezes a gente utiliza ela como harmonizador, né? Como aquela última plantinha que vai na nossa formulação, nem em doses tão altas, mas sim para poder utilizar durante bastante tempo. Ela, a gliciniza, são plantas que a gente utiliza muito com essa função. Então, ela está presente com uma frequência até bastante grande, utilizando o córtex. E maceração seria a melhor forma de preparo dela, sim. Legal, que bom. É porque tem muito extrato disponível, né, no comércio, então eu realmente... Os extratos que você encontra dela são padronizados em alcaloides totais, na grande maioria. E aí a gente tem padronizações distintas, 1,3, 5, né? Mas normalmente é em alcaloides mesmo, alcaloides totais. Então, olha, estão começando a fazer perguntas aqui, muitos elogios, excelente aula, parabéns, né? Então, aqui, a primeira pergunta é da Cleidiane. Tem alguma conta para saber quantos miligramas cada paciente pode tomar? Não, Cleidiane, eu vou te dizer que dose é a coisa que mais se discute dentro da prescrição de fitoterápica. A gente chegou a fazer lá na BFIT uma reunião, até faz tempo que a gente não faz, né? Com essa história toda de pandemia, ficamos mais afastados. Tem que voltar a ter esse recurso online para as nossas reuniões de técnicas, né? Porque a reunião de conselho a gente segue fazendo. Mas nos reuníamos só os prescritores, né? De prática clínica mesmo, eu, doutor Antônio, doutora Glaucia, para falar e discutir doses, porque muitas vezes a gente utiliza meio que a dose que acha que vai funcionar. É aquela história, estamos lá no consultório,
consultório, no teu consultório, você e o paciente, quando você faz a sua combinação, que é tão individualizada, a sua também, não só para aquele paciente, mas a forma que você trabalha, é tipo, vem utilizando Bachares nessa dose e tenho resposta clínica nessa dose. Claro que dentro do que os estudos mostram que é segurança, né? Você tem lá em estudos uma dose mínima e uma dose máxima. Eu gosto muito da regrinha do paciente padrão, né? Eu tenho lá, e a gente veio discutindo isso, e eu meio que, eu digo assim, olha, convenci a galera que é uma boa técnica, então está sendo replicada. Você tem uma dose de 400 miligramas a 1 grama, por exemplo. Né? Então, de 400 miligramas a 1.000 miligramas, como dose mínima e dose máxima. E aí você tem um paciente padrão de 70 quilos. Tá? O paciente padrão é um paciente de 70 quilos na nutrição. Uhum, sim. Né? 70 quilos é um paciente de peso médio, ele não é nem peso baixo peso, nem alto peso. Tá? Uhum. Paciente padrão é paciente da média. Se eu tenho de 400 a 1.000, aí qual é a média desse peso? Né? A média aí de 400 a 1.000 seria 600, certo? 700. Então, ali seria a dosagem média. Abaixo daquilo, indo mais, né? Pensando, claro, se é planta principal, se é planta secundária. Então, na verdade, infelizmente, não é que nem tintura que a gente tem, quantos quilos por ml. Não funciona desse jeito. É mais prática clínica mesmo. Então, obrigada. Aqui tem um comentário da Jeane, né? Se tem alcaloide, coloque um pouco de limão para ajudar na extração, esse mesmo. Você tenta fazer o sal, né, do alcaloide. Na forma de... se a gente não vai fazer a prescrição magistral, você vai fazer na forma de Sim. chá, ajuda bastante. Uhum. Eduardo está perguntando, Eduardo Vieira, algum cuidado quanto ao tipo de frasco? Encontrei uma planta medicinal em solução alcoólica em frasco plástico. O que me preocupou, a dissolução de compostos presentes no plástico, como fitalato e bisfenol. Bom, bisfenol, claro. Não devia ser... Em farmácia, provavelmente não foi feito em farmácia. É para a qualidade do ativo, né? A gente tem que usar vidro âmbar, mesmo se você for fazer em casa, né? Às vezes o Alex, por exemplo, na época que ele falou para vocês que ele está morando em Portugal, mas ele começou, né? Quando ele estava aqui, quando a gente começou o ambulatório de fitoterapia no Andaraí, era eu e ele, nós dois ficamos juntos lá. Você imagina que delícia, né? Tá no mesmo local de atendimento com o Alex. Então, ficávamos nós dois no ambulatório e muitas vezes a gente ensinava o paciente, mais ele, até porque eu não trabalho com uso tópico, a fazer as preparações de uso tópico com mistura de plantas. Quando o paciente lá, porque lá a gente até tem essa questão do paciente não consegue comprar um vidro âmbar, você ensina o paciente que ele pode utilizar qualquer outro vidro, desde que seja vidro, né? Mas que ele coloca o abrigo da luz, ou ele deixa fechadinho dentro do armário, ou ele coloca papel, jornal em volta, para não ter a luz aí, porque vai ter reação nessa planta, né? Ali dentro, né? Com essa exposição à luz. Então, o interessante é, se puder, fazer sempre, quando você for fazer uma tintura, ou seja para uso oral ou tópico, que faça com um vidro âmbar, que tenha esse cuidado, né? A extração correta, na concentração que a gente falou, né? De 20% e tudo mais. Então, tem que ter esses cuidados, sim. Plástico, com certeza, não é a melhor forma de armazenamento. E deve ter sido caseira, né? Não, com certeza não foi feito em farmácia. Sim, provavelmente, né? Não é, Eduardo? Temos aqui outra pergunta aqui da Regina. Qual o melhor horário para usar a espinheira santa para refluxo gastroesofágico? Olha, Regina, eu vou te dizer que eu não tenho horário específico para paciente. Aliás, eu tenho muito paciente que a gente fez troca de retirada de omeprazol e colocava espinheira santa no lugar, né? Isso, claro, conversando com o médico, a gente entrou em consenso, né? Eu digo que tem algumas plantas que é tão bom de defender, tem tanto estudo, né?
Então, você consegue mandar e defender muito bem a troca, né? Eu tenho muitos pacientes, não só lá no Andaraí, mas no consultório mesmo, que nós fizemos essa troca. E, às vezes, o paciente não ele não se sente confortável de acordar e tomar um chá de espinheiração, então ele não tem aquele tempo para fazer. Então, no começo, eu até posso te dizer que a gente orientava, olha, tem que ser que nem o omeprazol, acorda e toma, né? E depois eu fui colocando, então tudo bem, já que você não consegue, vamos colocar no início da tarde, né? Então, para ficar mais fácil. E eu tenho a mesma ação, a mesma resposta. Então, pela prática, eu posso te dizer que não tem que ser necessariamente em jejum, não tem que ser necessariamente um horário específico, desde que ele utilize esse chá exatamente com a mesma fé, né? Fé, eu digo, de horário de uso. Então, ele não pode tomar o chá de vez em quando. Ele tem que tomar o chá como ele estava tomando o omeprazol, todos os dias. E aí ele vai ter a resposta clínica da mesma forma. Angélica, tem mais algumas perguntas aqui. Vou lendo para você. Então, aqui a Rosileia está perguntando, dependendo do tipo de patologia ou sintomas, difere para o uso das partes das plantas, tipo folha, raiz, casca, para os chás? Na verdade, depende de estudos, né? A gente tem e o que a planta tem, né? O que eu tenho na planta especificamente. Por exemplo, a gente tem, eu até citei aqui o Citrus aurantium, né? Que a gente utiliza muito as folhas dela. E aí nas folhas eu tenho flavonoides específicos, as folhas dela são tanto adaptogênicos quanto a gente vai ter estudos lá específicos dele para o sistema respiratório, né? Então, que são expectorante, né, e tudo mais para essa questão. E aí eu tenho o fruto da planta que tem sinefrina, e aí a sinefrina a gente tem estudos dela lá para melhorar o metabolismo, e por isso ela vai para a parte de melhora do metabolismo. Então, na verdade, o que vai fazer isso para qual patologia é o que a planta me oferece. Às vezes eu tenho a mesma composição na planta toda, né? E aí algumas coisas mais potencializadas em um ou outro constituinte da planta. Então, o que diz isso, na verdade, são os estudos da planta, tá? Para o tipo de patologia que vai diferir ou ir mais para uma questão ou para outra. Quando a gente fala diz muito, olha, um exemplo disso, né? Passiflora. Às vezes, hoje a gente já sabe, né? Já é amplamente, né, falado na fitoterapia. Para a fitoterapia, o que a gente utiliza da passiflora do maracujá são as folhas do maracujá. Mas aí vem aquela coisa, nossa, sério? Né? Mas e a fruta do maracujá? Não é? Eu tomei suquinho de maracujá a vida inteira achando que era calmante e não é calmante. Não, tem também, né? A gente tem lá no presente no fruto do maracujá, mas está mais concentrado na folha. Então, por isso que, né, a gente tem lá a grisina mais presente na folha. Por isso que a folha que é utilizada na fitoterapia. Também a gente poderia citar a urtiga, né? Que a gente tem as folhas que são usadas como diurético, a raiz é usada para hiperplasia. Ou seja, tem a mesma planta, partes distintas e indicações diferentes. Tem muito, isso tem, né? Tem muitos exemplos, acontece muito, né? Aqui a gente tem a Mariane. Mariane é aluna do nosso curso, né? Ela diz que está com dúvida ainda no extrato seco concentrado. Ela não entendeu bem a proporção do extrato Mariane pensa seco. assim. Pensa assim, ó, tu está falando do concentrado, né? Então, é aquele que a gente tem a partir do pó de planta retirado água. É isso. Então, eu tenho o pó da planta, eu tenho 10 quilos da planta rasurada, que é só a planta, né, pego a parte dela quebradinha, rasurada, ela é pulverizada e transformada em 10 quilos de pó de planta. Então, planta pulverizada, né, ali. Desta planta em pó é retirado água para fazer o extrato concentrado. Então, eu tenho, no que eu teria 10 quilos de todas as composições químicas que tem 10 quilos de pó de planta, vai ter em 5 quilos de extrato concentrado a 2:1. 2:1 eu estou falando porque eu reduzi esse extrato pela metade. Esse pó, melhor dizendo, pela metade.
E aí ficou 2:1. Poderia ser 4:1, 5:1, 10:1. Quanto maior esse número, mais concentrado está esse extrato. Se eu tenho um extrato a 10:1, que é muito comum na China, a gente ter extratos chineses, né? 10:1. Eu peguei esses 10 quilos de pó, retirei tanta água que ele ficou 1 quilo. Então, nesse 1 quilo concentrado, tem exatamente os mesmos constituintes que teria nesses 10 quilos de pó de planta. Isso é legal para reduzir volume, né? Quando a gente coloca 4, 5 plantas na mesma formulação, reduz esse volume, e aí eu posso dar mais plantas para o paciente. Se eu colocar, né, uma planta com muito volume ali dentro, ele vai tomar 10 cápsulas no dia. Olha que coisa horrorosa, né? Nem todo mundo vai conseguir tomar 10 cápsulas num dia só. Espero que tenha ficado claro, Mariane. Fala aí mais para frente, se não ficou. Tá bom. Olha, tem várias perguntas aqui. Olha, o Ian fez uma pergunta. Ele está aqui. Primeiro, boa noite. Gostaria de parabenizar a professora Angélica, né? E aí ele diz assim que a professora falou sempre que sempre devemos usar os nomes científicos, né, na prescrição. E aí ele pergunta por que o exemplo do uso tópico ele foi usado o nome popular na prescrição também, óleo de rosa mosqueta e óleo de melaleuca. Mas o nome científico estava entre parênteses. Pois é, não. Eu acho que é muita informação e ele não notou que o nome científico estava entre parênteses. Qual é o solvente utilizado? Isso, qual o solvente utilizado com mais frequência para tintura? Na verdade, normalmente é álcool de cereais, que é o mais utilizado, inclusive na farmácia de manipulação. A tintura, ela é feita com álcool de cereais. Quando você vai fazer em casa também. O ideal é que você compre álcool de cereais para fazer a tintura. Você pode utilizar, na verdade, né? Se o Alex estivesse aqui, ele ia dizer, poxa, Angélica, não dificulta a vida, pega uma cachaça lá e resolve o seu problema. Mas o ideal é que a gente utilize álcool de cereais mesmo, que está com uma concentração, né? O álcool de cereais ele vai a 98%, normalmente, 95%, 98%. Então, é o mais na farmácia é o que é utilizado. Aí o nome científico estava entre parênteses, tá? Depois ele vai revelar os slides que a gente vai mandar. O álcool é o solvente mais utilizado, né? Mas ele pode variar a concentração também, a proporção com água, né? Enfim. A Mariane está aqui de novo perguntando qual o máximo de plantas que poderia usar na formulação. Menina, sem limites para sonhar, mas eu diria que a gente deveria começar com 3, que eu acho que é uma boa quantidade, né? Assim, principalmente quando a gente não tem muito conhecimento, porque tem que lembrar que tem interações entre as plantas, interações entre plantas e alimentos, interações entre plantas e medicamentos. Então, não é, né? Para começar a fazer essas combinações todas, é importante muito ter o conhecimento. Então, eu digo, começa com 3 tá de bom tamanho. Quando você se sentir muito seguro e sabendo bastante fitoterapia, você vai aumentando. Mas a gente tem formulações aí, sim, maiores e dependendo do profissional que está há muito tempo, ele vai colocar mais plantas. E não tem, na verdade, uma regra que diga o máximo de plantas que você pode colocar, né? Mas o bom senso sempre é bom. É isso aí. Olha, a Nívia está querendo saber, ela gostaria que você desse mais um exemplo de planta harmonizadora. Ela quer saber mais exemplos. Tem várias, meninas, mas tem a planta harmonizadora, normalmente a gente faz ela de acordo com o paciente, a gente escolhe ela de acordo com o paciente. Então, se eu tenho um paciente que vai ter mais queixas, por exemplo, no sistema respiratório, eu posso utilizar uma Alcaçuz, por exemplo, uma glicirrisa, que tem uma ação bastante específica. Ela não é só harmonizadora de fórmula, né? Ela é adaptogênica para o paciente também, então ela vai ajudar nessa imunidade desse paciente. Aí eu tenho os cogumelos, todos são, então, Agaricus blazei, Ganoderma listum, todos vão ser muito para imunidade a nível intestinal. A Uncária, que a Suzana falou, é interessante, a Uncária tomentosa para esse paciente de infecção, por exemplo, o paciente oncológico, né, que ela é uma planta bastante anti-inflamatória também. Astragalos é uma planta bastante anti-inflamatória também é uma harmonizadora.
Então, a cúrcuma é harmonizadora também. Então, tem muita planta. Uhum. Aqui mais perguntas. A Cleidiane, ela pergunta qual exame pedir antes de fazer qualquer tipo de prescrição. Aí depende do paciente, obviamente, né? Nem sempre você precisa fazer um exame para fazer prescrição. Uma coisa não está vinculada à outra, né? Não tem que... Agora, o que você quer atuar nesse paciente? Você quer trabalhar a questão de imunidade desse paciente, alguma patologia específica? E aí você tem que, claro, pedir os exames de clínicas normais, né? Os exames bioquímicos normais, não tem nem... Principalmente se eu vou utilizar plantas que são redutoras de absorção, daí é interessante pensar nesses minerais, vitaminas, né? Que é uma coisa que a gente costuma pedir bastante também para ver se não tem esfoliação, uma planta que vai atuar em potássio, então tudo isso tem que ser avaliado, mas são exames clínicos próprios da patologia. Eu acho que não tem nenhum específico para fitoterapia para ser feito antes de prescrever. Uhum. Aqui tem outra, tem uma pergunta do Maurício. Ele quer saber se, também é aluno do nosso curso, né? Queria saber se existe alguma briófita que seja de uso já com resultado comprovado. Briófita, eu não conheço nenhuma. Também. Oi? Também estou pensando aqui. Eu conheço a Cetrara islândica, né? Mas a Cetrara islândica não é uma briófita, tá? Ela é um líquen. É um líquen que é muito usado, né? Não aqui no Brasil, né? Eu não sei do teu conhecimento aqui, assim. Aqui não é, né? Mas na Europa é muito usada a Cetrara islândica, ela é rica em mucilagem, mas ela não é uma briófita. Fiquei pensando aqui no briófita, eu acho que não. Também desconheço. Se a gente lembrar, a gente te fala, Maurício, pode deixar. Ok, obrigado, professora. Beleza, liga a câmera, Maurício. A gente quer te ver, estamos com saudade de você, rapaz. Poxa vida. Muitas saudades. Saudade, tá diferente. Tô diferente, cabelo penteado para trás. Diferentão. Gostei do visual, tá legal. É o visual pandemia. Visual pandemia, tá certo. Obrigado. Que bom. Olha, aqui o Eduardo Vieira está perguntando se a BFIT tem discutido sobre potenciais efeitos adversos das substâncias usadas como enchimentos. Não entendi a pergunta dele. Você não quer ligar o seu microfone, Eduardo, e tirar o que você chama de enchimentos? Seria recipientes? Se ele quer falar de recipiente, a gente preconiza, né, a não utilização de boa tarde. Oi, Eduardo. Boa noite. Eu enviei lá no grupo de lá da turma uma pesquisa que saiu. Por exemplo, a gente tem o caso do dióxido de titânio, que ele é associado à doença de Crohn. Então, no caso do enchimento, eu usei o termo em inglês, eles chamam de fillers, né? É por isso que eu acabei falando enchimento. Mas é isso, são substâncias que têm, elas têm uso frequente, como a microsílica, como a própria microcelulose, e que eles usam, mas que alguns deles, como o dióxido de titânio que eu citei, têm sido associado com alguns problemas adversos. Obrigado. Agora sim, agora deu para entender melhor. Na verdade, o que acontece quando você faz, né? O ideal é que a farmácia, se você mandar manipular, uma coisa é a indústria, né? E principalmente na indústria tem sido associado e utilizado, sim, alguns tipos de substâncias incorporadas, né? Então, é interessante você sempre olhar e buscar ver isso, né?
nas indústrias e nos fitoterápicos que utilizam isso, né? Ou das empresas, melhor dizendo, que fazem essa associação. Porque fitoterapia é fitoterapia, gente. Planta é planta, só tem que ter isso e pronto, e mais nada. Então, não desconfigura. Mesmo quando é manipulado, o ideal é que você não tenha, né, veículos associados. Quando você faz, raramente, dependendo da associação que você vai colocar, ou do volume, ou da quantidade que você vai colocar de coisas, vai ter alguns tipos de veículos, sim. Mas o ideal é que não tenha nenhum veículo. E as farmácias estão cada vez mais tirando isso de dentro das suas prescrições. Tá? E a indústria também. Quem ainda faz ou quem ainda coloca, né? Eu citei, por exemplo, herbário. Se você olhar lá nos componentes, você vai ter planta, né? Então, isso é importante a gente ter essa crítica, né? Olhar, na verdade não é bem, né? Mas ter esse olhar crítico, melhor dizendo, né? Para tudo que a gente vai fazer também na forma industrial, não só na manipulação na industrial, como no uso, né, da planta medicinal. Pode falar. Apenas para complementar, que em geral, muitas dessas substâncias são utilizadas no sentido de conservar, né, o princípio ativo que está ali. Todavia, me parece que uma forma interessante é você reduzir a temperatura colocando na geladeira. A gente sabe que tem uma relação exponencial entre reação química e temperatura, né? Mas eu não vejo muito esse tipo de prescrição. Acredito que você não possa adotar isso para tudo, mas para boa parte das substâncias, né, você poderia estar adotando a conservação em geladeira, de preferência com uma sílica gel que não vai ser consumida, né, que não vai ser um sílica gel que vai estar inserido ali, ajudando a conservar. Só para complementar aqui, a farmacotécnica não é a minha especialidade, aqui tem alguns colegas farmacêuticos, se puderem me ajudar aí nessa resposta, mas eu acho que o dióxido de titânio, eu não creio que ele seja utilizado como recipiente em cápsulas, tá? Em farmácia de manipulação, e não é utilizado, o que se usa lactose e outros produtos, mas dióxido de titânio. O dióxido de titânio, se não me engano, ele pode ser utilizado na fabricação de comprimidos para você facilitar o escorregamento ali daqueles comprimidos ali nas esteiras durante o processo de fabricação, mas até onde eu sei, ele não é utilizado como recipiente em cápsulas para farmácia de manipulação. Não, na farmácia de manipulação não é, com certeza. Não é usado. Na indústria tem, sim, alguns fitoterápicos que são utilizados, sim. Mas não convém a gente citar nome, mas assim, tem. Mas na manipulação, não, com certeza não. Não é utilizado. Agora, ela falou sílica, eu lembrei de uma paciente que uma vez falou para mim que, para ver como que parece claro para a gente, não é claro para todo mundo, né, gente? Tem aqueles pacotinhos, né, dentro do pote. O paciente recebeu, a gente ri, né, brincar um pouquinho, recebeu o pote de fitoterapia e aí dentro foi aquele pacotinho de sílicazinha, né? Bolinhas pequenininhas. Aí ele diz, olha, doutora, já acabou, a fitoterapia ainda não acabou, mas aquele pacotinho acabou. Oh, meu Deus do céu! Caramba! Que loucura! Tem que fazer o cuidado, né? Eu acho que se perde tanto hoje tudo é pelo WhatsApp, né? Ainda mais agora, em épocas de pandemia, que estamos todos em casa, né? E aí o paciente ele não vai mais na farmácia de manipulação nem para mandar receita e muito menos para buscar a sua formulação, não tem atenção farmacêutica, né? Lá no balcão. Para dizer, olha só, você tem que tomar dessa forma. Por isso que essas informações todas que devem constar na sua receita são importantes. Aqui tem, Giane fez um comentário, Aranto e a Calanco e da Igremontiana. Esse seria o quê? Você está desligado seu microfone. Liga aí para a gente poder te ouvir. Giane, fala com a gente, Giane. Olá, tudo bem? Tudo. É briófila. Ela é uma briófila. É uma briófila. O Aranto? O Aranto?
eu tenho quase certeza. E quem usa muito é a antroposofia. Só que a antroposofia já não é mais uma fitoterapia. Mas na fito a gente não usa, não. Tem alguns estudos, mas muito incipientes. A sabedoria popular está usando assim loucamente, inclusive no sul, tá? Mas tem alguns estudos já dela. O povo lá do sul é tudo doido. Para células cancerígenas. Tem sido estudado. Não, na fito a gente não, pelo menos a gente não tem o hábito de utilizar, não utiliza aqui, não é uma coisa, não é um que eu utilizo na minha prática clínica, não. É porque, né, foi bom você colocar como sendo... Quem usa muito é a antroposofia. Antroposofia. Antroposofia, Era isso. Que é diferente da fito, né? Sim. São medicamentos dinamizados, né? Sim, exatamente, é outro princípio, né? Beleza. Ótimo. Aqui tem mais uma pergunta do Marcelo Dias. Ele pergunta como é validada a eficácia e a segurança dessas prescrições. Das prescrições, Marcelo? Então, a gente tem aí dois mundos distintos, São né? duas coisas. São duas coisas, né? Então, na verdade, a farmácia de manipulação, ela sofre as legislações, né, específicas da farmácia de manipulação e o profissional tem as legislações e questões que ele precisa, né, e que ele sofre como fiscalização. Agora, dificilmente alguém vai fiscalizar a prescrição dele, né? Então, a gente tem eficácia e segurança de estudos comprovados, né? E você tem o conhecimento que você deve ter para prescrever isso tudo. Tá? E, eventualmente, essas coisas batem e às vezes, você até só tem essas questões da legalização, da fiscalização. Mas a fiscalização não é uma coisa que aconteça desse jeito que você está falando, né? Então, não vai ter isso. Tem sim a certeza, as farmácias precisam seguir rigorosos, né? Fiscalizações aí que elas passam mesmo, né? No controle pelas visas locais, regionais, nesse caso, né? E os profissionais para os seus órgãos reguladores, mas a fitoterapia ainda está muito, muito diferente para cada profissional, né? Ela ainda está muito diferente para eu, nutricionista, do que um farmacêutico vai passar pelo seu órgão regulador. Então, as diferenças são bem grandes, né? O médico, por exemplo, para o médico, a fitoterapia ela nem é uma especialidade médica, ela é um recurso terapêutico. Então, isso tudo é muito variável de acordo com cada profissão. Né? Mas o controle da fiscalização, da prescrição como um todo não existe. Se você me permite complementar, Angélica, claro. Na verdade, assim, quando o prescritor, porque o prescritor ele trabalha, né, na prescrição dele com extratos de plantas que foram validadas, né? Ou seja, que tem a sua eficácia e a sua segurança já avaliadas, né? Por exemplo, enfim, quando você prescreve um ginkgo biloba, por exemplo, ou quando você prescreve uma equinácea, ou seja, essas plantas, né? As plantas que elas são prescritas, elas já foram validadas, né? Já tem a sua eficácia, né? E a sua segurança já avaliadas e descritas. É óbvio que algumas... A planta sim, né? Mas a prescrição não. Mas a prescrição não. Pois é, então, eu acho que exatamente, são duas coisas diferentes, mas uma coisa é você se você trabalha, né, com plantas que têm validação e segurança conhecidas, eu acho que o importante é isso, você trabalhar com plantas que tenham a sua validação científica, né, a sua validação de uso, né, e a sua segurança muito bem estabelecida. Então, se você partir, né, já parte dessa premissa aí, já parte dessa para fazer a sua formulação, eu acho que você já tem um certo grau de segurança aí, claro. Né? Mas, lógico, da prescrição é toda uma outra discussão, né? Vamos ver aqui no chat se eu perdi, se tem mais alguma pergunta.
Eu não sei, eu não vejo mais. Aqui o Eduardo postou vários textos aqui sobre o dióxido de titânio. E, enfim, eu não vejo mais nenhuma pergunta. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Muitos comentários elogiando a sua palestra, que realmente muito boa, Angélica, te agradeço. Eu acho que as perguntas aqui terminaram. Ok. Aqui entrou mais uma. Aqui. Angélica, sempre maravilhosa nas suas aulas. Obrigada. Obrigada, Suzana. Obrigada, gente. Saudade de vocês. Muita saudade de todos. Espero que a gente possa, estarmos juntos rapidamente de novo. Sim, com certeza, se Deus quiser. Isso aí é um desejo ardente, eu acho que de todos aqui. Universal. Sim. Desejo universal. É verdade, um desejo universal, isso mesmo. Estamos todos com muita saudade um dos outros e enfim. Então, Maria, obrigada pela tua participação aqui, você está agradecendo a oportunidade. Gente, esses webinários, eles são livres, na verdade, a ideia é congregar pessoas aqui em torno desse tema. Chamem seus amigos, seus colegas para participar dos próximos. O próximo webinário vai ser com o Dr. Antônio Seislak, que é também professor do nosso curso, e vai ser na semana que vem. Eu acho que vai ser ótimo, como todos os que tivemos até agora. Né? Parceiros da semana passada ou da próxima. Oi? Os meus parceiros da semana passada ou da próxima. Isso, exatamente. É isso mesmo. Então, gente, eu agradeço a todos por terem a participação, estarem aqui presentes. Muito gostoso revê-los, muitas saudades. Angélica, obrigada. Aqui numa sexta-feira, né? A gente aqui está reunido numa sexta-feira à noite, mas aqui é o horáriozinho do happy hour. Já podem abrir o seu vinhozinho, que é o que eu vou fazer agora, aqui no friozinho. Farei isso também. Tá bom, gente? Chazinho, chazinho é bom, porque aqui tá frio com a burda. Um chazinho é uma ótima pedida. Obrigada a todos, gente, pela participação de vocês e obrigada, Angélica, mais uma vez, pela sua disponibilidade aí de conversar com a gente hoje, nesse final de tarde. Tá bom? Obrigada, beijo grande para todos. Beijos. Obrigada a todos. E até a próxima semana. Até a próxima. Obrigada. Bom final de semana. Tchau, Angélica. Obrigada, tchau, gente. Obrigada, Angélica. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, professoras. Obrigado, tchau, Suzana. Querido. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todos. Danilo, se você está por aí ainda, né? Eu vou te pedir ajuda aqui para. Tchau, Suzana. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Jeane. Tchau, obrigada. pessoal. Até Tchau. a próxima. Prazer vê-los. Tchau, Suzana. Tchau, Angélica. Tchau, Obrigada. Tchau, Regina. Tchau para todos. Tchau. Tchau, Suzana. Tchau, pessoal. Boa Tchau, noite. Ivana. Obrigada, Tchau. Angélica. Agora que eu vi Obrigada. que Iva era você. Sou eu. Eu estava com a câmera desligada. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Foi bom. ótimo. Obrigada, Angélica. Abraço. Tchau. Então as pessoas estão... gente. Tchau, boa noite, obrigada, Angélica. Se surgir mais alguma coisa. Tchau, boa noite. Obrigada, hein? Tchau, Ana Luísa. Tchau. Obrigada. Tchau, obrigada. Danilo, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu acho que você tem que, primeira coisa é parar a gravação. Tá. Apertar um stop na gravação. Então, stop recording.